Bem-vindos a mais uma sessão Outsmart. Neste vídeo nós vamos apenas ilustrar aqui melhorias que foram feitas ao longo destes últimos 6 meses. A Outsmart lançou um pack de atualizações tanto ao nível do back-office como ao nível do Android. Também algumas melhorias feitas ao nível do iOS, pese embora não sejam das mais relevantes neste pack de atualizações. Eu vou começar por ilustrar a primeira, que é neste caso os dashboards. Eu vou apagar este quadro que dá um trabalho gigante a ser criado quando fazemos as demonstrações. Atualmente, não é necessário que vocês tenham conhecimento de como é que se fazem dashboards. Portanto, atualmente isto é carregado de forma manual, é certo, mas estão aqui alguns templates. Vocês pura e simplesmente só têm que selecionar aquele que vocês gostariam de visualizar. Reparem que estes templates são feitos ou são criados por nós no nosso back-office, mas são focados em situações muito específicas. A operação é para contas que queiram apenas visualizar dados, ordens de trabalho, do ponto de vista de operação, ou seja, eu quero controlar e monitorizar de forma mais eficiente as ordens que eu criei e o que é que está a acontecer nessas mesmas ordens. Depois também tem aqui digamos, o dashboard de integração e faturação, que é precisamente para empresas que têm integração com softwares de faturação. E neste caso falo, obviamente, do Jasmine ou do Maloney. Portanto, estas são as integrações nativas que já estão connosco. Isto significa que estes dashboards vão-vos dar aqui uma visão muito mais interessante do ponto de vista de integração. Aquelas ordens que falharam, por exemplo, vocês terem logo controle sobre essas ordens para não perderem faturas. Tanto um como o outro, digamos, são muito eficientes, trazem eficiência ao vosso processo de gestão de ordens de trabalho, pese embora, obviamente, que aqueles que não tenham integração não necessitam deste. Este aqui não vos vai dar grandes dados, não vai trazer mais valor se não tiverem uma integração. Portanto, se não têm uma integração, utilizem este da operação, que é o mais adequado. Portanto, e ele em si é muito fácil de ler, não tem aqui muita interpretação a fazer. Portanto, as ordens, quando forem concluídas, vão ficar nesta secção e vocês vão poder faturar, digamos que as faturas manualmente nos vossos programas. Quando o fazem, evolui para tratado. E essas ordens vão sair daqui. Quando o técnico detecta problemas nas ordens, essas ordens vão ficar registadas neste painel. E este número aqui vai-vos dizer aqui quais são as ordens que estão sem atribuição. Neste momento eu não tenho nenhuma ordem sem atribuição, elas estão todas atribuídas. Ora, como eu estava a referir, esta é, digamos, a melhoria primária que nós lançámos nestes últimos 6 meses, foi aliás lançada em meados de setembro. Vou agora passar para número 2, que tem a ver com o nosso planeamento. O planeamento, esta melhoria que foi introduzida, tem a ver com um estado que é o estado registado. Antes de mais, antes de poder fazer qualquer alteração, e reparem que eu tenho aqui muitas ordens no estado registado, fui eu que as criei antecipadamente antes de iniciar este vídeo, requer uma configuração antecipada, ou seja, será necessário virem a todas as configurações, procurar por definições de ordem de trabalho, está aqui esta opção, e de seguida dizer que querem ativar o estado registado e querem usar o estado registado e depois têm que definir se querem o estado registado como primário ou o pendente como primário. O que é que isto quer dizer? Significa que quando eu crio uma ordem de trabalho, o seu estado inicial vai ser sempre pendente ou registado. Qual é a diferença? Exatamente isto. A diferença é grande. É que se for registado, a ordem, que é o que eu vou fazer, a ordem não será recebida pelo meu técnico. Okay? Portanto, e reparem que eu tenho aqui um dispositivo, que é este, e reparem que o técnico, apesar de ter ordens atribuídas, ele não vê nenhuma ordem de trabalho. Okay? Portanto, isto acontece porquê? Porque as ordens estão todas em registado, até que elas fiquem pendentes, então as ordens não são enviadas para os técnicos. Isto é fantástico quando nós temos um modelo de planeamento, temos um modelo em que temos alguém que faz o planeamento e alguém que tem que aprovar esse planeamento. Agora que eu tenho isso feito, então eu posso carregar aqui, vamos pôr isto em modo semana, no modo base, que é muito mais atrativo e é sem dúvida.
e eu imagino que eu quero aprovar esta semana toda de planeamentos, ok? Portanto, eu venho aqui, carrego nestes três botões que não são, digamos, não são muito, não se veem muito bem às vezes, e digo que é planear em bloco. Portanto, seleciono o meu funcionário ou os funcionários, ok? E vou dar aqui um caso muito particular, Pedro Santos e Daniel Alegria, e vou dizer que começo no dia 13 e acabo no dia 19. Ou seja, eu estou a dizer que tudo aquilo que tiver planeado ou já atribuído a funcionários do dia 13 ao dia 19, eu quero que os técnicos possam, digamos, receber essas ordens. E é o que eu vou fazer. E reparem que, pronto, todas as ordens que estavam no Pedro e no Daniel passaram a ficar a verdes. E se eu for agora aqui ao meu dispositivo, novamente, reparem que eu sou o Pedro Santos, neste dispositivo eu vou receber todas as ordens de trabalho que estão definidas para essa semana. Okay? Portanto, qual é, digamos, aqui a mais-valia desta situação? É que eu tenho o maior controle daquilo que vai para o meu técnico. Okay? Isto significa que eu já confirmei todas estas intervenções e o meu técnico, desta forma, já sabe que estas ordens de trabalho são mesmo para ser executadas às datas e às horas que estão aqui marcadas. Portanto, isto leva-me aqui a outra melhoria que foi feita, é que vocês também têm aqui o modo multi-seleção. E o modo multi-seleção tem exatamente aqui uma particularidade muito interessante. É que eu posso selecionar aqui esta ordem, ou esta, ok? Estão aqui três ordens que eu selecionei e posso dizer, olha, estas ordens de trabalho, por exemplo, o técnico não vai cá estar nestes dias, ficou doente, o que for. Eu posso aqui em bloco selecionar estas ordens e remover o funcionário. Ou outra ordem qualquer, portanto, outra ação qualquer. Portanto, poderia enviar SMS para os clientes, poderia enviar um e-mail ao cliente, enfim, poderia fazer 30 mil coisas, era uma questão de marcar essa ação depois de fazer a seleção. Outra grande melhoria que foi feita aqui ao nível do planeamento é aqui um modo de pesquisa. Ou seja, eu posso fazer uma pesquisa diretamente no planeamento, posso procurar por uma ordem, por um cliente, desde que tenha uma ordem criada, como é óbvio, e ir ao encontro dessa ordem. Vamos imaginar que um cliente vos liga, pede qualquer coisa, por exemplo, vamos reagendar uma ordem de trabalho porque está num dia que eu não posso, afinal, só que eu não estou aqui no meu planeamento, sei lá, estou aqui umas semanas para trás, e não consigo encontrar e o cliente liga-me e é a Rita. Então, qual é a Rita? Ok, e a Rita devolveu-me aqui estas duas ordens de trabalho. Esta ainda está registada, significa que ainda não foi para o técnico, mas esta já está entregue, ok? Então se calhar faz sentido ir ver esta. E está aqui, é esta, que é do dia 15. Pronto, e a partir daqui eu posso fazer duas coisas. Do dia 15, exatamente. Eu posso precisamente vir aqui e, por exemplo, agora posso arrastar esta ordem para outro dia. Está aqui, e posso dizer que a da Rita afinal vai aqui para o Daniel noutra data. Okay? Portanto, o modo de pesquisa é muito interessante porque dá-vos aqui a capacidade de vocês intervirem imediatamente em qualquer ordem de trabalho, desde que saibam quem é o cliente e desde que essa informação esteja nos blocos que está dentro do planeamento, vocês podem procurar por essa informação. Portanto, isto é texto livre, simplesmente escrevam aquilo, seja aquilo que está dentro dos blocos, seja o cliente, o número da ordem, o número de cliente, ou a morada, a zona, a localidade. Portanto, o motor vai-vos devolver as ordens de trabalho que estão nesse planeamento. E carregam no olho e conseguem aceder a essa ordem e ele vai fazer o highlight dessa ordem de trabalho. Okay? Portanto, isto é uma melhoria significativa que vos ajuda claramente da forma como vocês fazem a gestão do vosso planeamento. Outra melhoria que foi feita ao nível do planeamento é que vocês têm a capacidade de selecionar outras colunas que não estas que estejam por defeito. Reparem que é um botão que é um pouco discreto, mas se carregarem vocês conseguem depois desativar colunas, ativar outras colunas, mudar a ordem das colunas que está neste planeamento. E isto é importante também para que vocês, de uma forma intuitiva, e isto é aplicado já agora a todos os vossos utilizadores. Essa alteração aplica-se a todos, mas de uma forma muito rápida consigam filtrar a informação que é importante nesta listagem de ordens que neste momento não tem técnicos. Já agora, e pegando no exemplo que nós demos inicialmente, na melhoria número 1, que são os dashboards, reparem naquilo que acontece agora sabendo que existem ordens de trabalho que não têm atribuição. Exatamente este número que vocês têm que vigiar. São ordens que estão no planeamento, ou melhor, estão por planear, mas ainda não têm técnico e neste caso têm que
ter cuidado, que é para não perderem o fio à meada destas ordens. Portanto, como melhoria número 3, portanto, já falámos de dashboards, já falámos de planeamento, vamos falar agora de campos livres. Os campos livres já existem há algum tempo. No entanto, como vocês sabem, em alguns casos, quando nós estamos a fazer ordens de trabalho, esses campos de melhoria, esses campos livres ficam em todas as configurações. Isto é um campo que eu criei aqui. Eu vou apagar este campo e eu vou refazer, que é para vocês perceberem como é que se faz os campos livres e qual é aqui a melhoria que foi introduzida. Portanto, antigamente, o que acontecia era que vocês faziam ordens de trabalho, concluíam ordens de trabalho, e eu vou concluir aqui uma ordem de trabalho ao acaso. Portanto, eu vou finalizar esta ordem de trabalho, vou pôr aqui algumas horas. Portanto, vou adicionar uns artigos. E por último, vou dar como concluída a ordem de trabalho. Não quero enviar nenhuma informação para os meus e-mails que estão aqui. Vou assinar e vou dizer que o serviço está concluído e enviar. Ok? Portanto, vamos ver o que aconteceu aqui. Temos uma ordem que está concluída. Ok? Mas se eu quiser fazer uma relação entre esta ordem e uma fatura, um número de fatura, esse campo não existe por defeito, não é? E até há pouco tempo isto não era possível fazer, tínhamos que editar a ordem novamente, era uma confusão. E já agora, partindo do princípio que vocês usariam então os dashboards para fazer essa monitorização, reparem que agora tenho aqui uma ordem que está por faturar, serviços aqui por faturar são estes, portanto eu posso saltar diretamente para esta ordem de trabalho e ver tudo aquilo que o meu técnico fez. Bom, aqui a questão é, eu quero alterar um campo livre dentro desta ordem. Portanto, isso não está feito e eu vou fazê-lo. Okay? Há uma configuração que é necessário fazer. Então, eu venho a todas as configurações, vou procurar por campos livres. Vou criar o campo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a entidade onde este campo se vai encontrar e é obviamente que é ordem de trabalho. Não há aqui dúvidas. Vou dizer que é o número de fatura. Ok. E vou dizer que isto é um campo de texto. E de seguida vou já agora também definir o número deste campo. Isto é um número numérico, portanto tem que ser de 1 a 50. E vou criar. Está criado. Ok? Portanto, agora se eu for aqui a esta ordem de trabalho, vou fazer refresh. Tenho aqui uma opção que é todas as configurações. E agora reparem que este campo está aqui disponível para eu poder alterar. Não tenho que alterar o número da ordem, o estado da ordem. Pura e simplesmente venho aqui e digo qual é o número da fatura, faço guardar e dou esta ordem como tratada. Pronto. E a partir de agora, se eu voltar aqui ao meu dashboard, reparem que esta ordem desapareceu daqui deste meu painel e já agora na área de serviço, eu, se quiser, e vou fazer uma coisa que há pouco falei, que eu posso ter aqui outras colunas. Tenho aqui... pois é a última coluna. Ela é sempre a última coluna, é o número de fatura. Faço guardar. E reparem que esta ordem passou a ter o número de fatura ali. Esta é outra ordem que eu já tinha feito noutro exemplo, para outro cliente, e também tem 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isto é importante para que vocês percebam que é possível criar agora campos livres, atribuí-los a ordens de trabalho e esses campos estão disponíveis para serem editados em qualquer estado da ordem de trabalho. Ok? E por isso, agora, nesta fase final do vídeo, vamos saltar para as opções ou melhorias que foram implementadas ao nível do dispositivo móvel Android. Portanto, foram melhorias que nós introduzimos portanto, em setembro deste ano. Estas melhorias
portanto, foram diversas ao nível da performance da aplicação, está mais estável neste momento. Está também mais interessante do ponto de vista de configuração, não é tão complicado agora fazer configurações. Está mais arrumadinho também, ok? E, no fundo vem trazer aqui, digamos, estas melhorias, vem colar, digamos, a aplicação de Android um pouco digamos, à vista que existe já em iOS. Portanto, se repararem, de facto, a aplicação já está muito semelhante àquilo que é a aplicação do iOS. Portanto, se havia pessoas que já tinham utilizado Android e passaram para iOS, vão ver que as aplicações estão em si muito parecidas. Do ponto de vista de melhorias dentro da aplicação, quais são? Quando eu clico agora aqui no mais dentro da ordem de trabalho, e talvez isto não esteja muito simpático para vocês verem, agora sim, eu tenho a opção de criar uma nova ordem de trabalho ou fazer um scan de um objeto. O que é que isto quer dizer, scan de um objeto? É que eu posso, neste caso, fazer um scan de um ativo, de um cliente, e se tiver o QR Code no objeto desse cliente, ou ativo, ele vai me permitir selecionar a ordem de trabalho ou ver as ordens onde aquele ativo está inserido. Okay? Ou seja, eu chego ao cliente, eu estou dentro do cliente e quero perceber se existe algum ativo, alguma ordem para algum ativo em particular, e ele vai me dizer sim ou não. Ou então, se eu for uma ordem de trabalho, eu consigo também aqui, a partir daqui, fazer o scan do ativo. E este scan, obviamente, é diferente do outro. Este aqui vai-me dar a leitura do ativo e inseri-lo imediatamente dentro da minha ordem de trabalho. Eu acho que aqui neste cliente em particular tem aqui uma máquina de lavar. Portanto, e no fundo era isto que aconteceria. Se eu fizesse o scan, ele automaticamente iria associar esta máquina de lavar roupa, por exemplo, aqui à minha ficha desta ordem de trabalho. Como vocês sabem, os ativos é precisamente uma funcionalidade do plano profissional. Permite-vos a vocês fazerem o inventário dos ativos dos vossos clientes. Eu tenho aqui, a partir daqui, tenho acesso a toda a informação do meu ativo, não é? E posso até ver histórico de intervenções feitas no passado. E pronto, no fundo, trazer aqui algumas melhorias do ponto de vista de atribuição de ativos, também do ponto de vista de atribuição de artigos dentro da ordem, eu consigo a partir de agora fazer o scan logo diretamente a partir deste painel, ou simplesmente uma pesquisa, que é no fundo aquilo que já faziam anteriormente. Ok? Portanto, estas melhorias foram introduzidas, como eu estava a dizer, em setembro. Portanto, neste momento, a própria aplicação está ligeiramente diferente, está melhorada nesse aspecto. Recordo-vos que também tem aqui a opção de passarem para uma lista de lista, e neste caso, digamos, a informação que vai ser, digamos, visível é diferente daquela que em agenda. Portanto, em agenda as coisas são diferentes. Então, a agenda dá-vos a agenda, não é? Portanto, e a lista dá-vos uma lista apenas de ordens, que às vezes não é muito simpático para ler, no fundo. E pronto, estas são as melhorias que foram introduzidas nestes últimos meses, que eu espero que tenham trazido aqui melhorias no funcionamento do Outsmart dentro da vossa empresa. Estas melhorias vão ser já devem estar em produção no momento em que vocês verem este vídeo. Recomendo, no entanto, que caso tenham alguma questão ou dúvida, enviem-nos um e-mail para suporte@out-smart.com. Do ponto de vista digamos, de melhorias ainda para o final deste ano, vamos lançar mais widgets para os dashboards, vamos lançar mais relatórios, mais templates de relatórios na secção de relatórios. Vamos melhorar também ainda o planeamento, porque se vocês tiverem aqui 300 ordens é difícil às vezes fazer a atribuição. Portanto, vamos melhorar digamos, esta interface com que vocês trabalham para fazer o planeamento. E pronto, vamos introduzindo aqui novas melhorias todos os dias, todos os meses, sobre na forma como vocês vão gerindo aqui o vosso serviço. Espero que tenham gostado. Vamos, obviamente, mantendo aqui uma atualização constante. Qualquer questão, já sabem, é só enviar um e-mail para o nosso suporte. Muito obrigado.